Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre coerência. O que é coerência? Coerência é a combinação lógica e harmoniosa entre as ideias de um texto para não ter contradição e confusão. Exemplo: gosto do inverno porque ele é quente. Aqui nós temos um texto incoerente. Aqui ele está explicando que ele gosta do inverno porque é quente. Faz sentido? Não, não faz sentido, porque o inverno é frio, o inverno não é quente. A ideia de gostar do inverno não combina com a ideia de ser quente, porque o inverno é frio, o inverno não é quente. Então, neste exemplo, as ideias não combinam. Como é que ficaria esse texto se ele fosse coerente? Ficaria da seguinte forma: gosto do inverno porque ele é frio. Agora nós temos um texto coerente. Faz sentido ele gostar do inverno porque o inverno é frio. A ideia de gostar do inverno combina com a ideia de ser frio, porque o inverno ele é frio, o inverno não é quente, o inverno é frio. Então faz sentido que o motivo dele gostar do inverno seja por ele ser frio. Então nós temos o texto coerente aqui, porque as ideias combinam uma com a outra. Outro exemplo: eu amo o calor, por isso minha estação preferida é o inverno. Aqui nós temos um texto incoerente. Faz sentido ele ter como estação preferida o inverno por causa do calor? Não, não faz, porque como eu disse anteriormente, o inverno é frio, o inverno não tem calor, o inverno não é quente. Então aqui nós temos um texto incoerente, porque a ideia de amar o calor não combina com a ideia de ter como estação preferida o inverno. Como é que ficaria esse texto se ele fosse coerente? Existem duas possibilidades. A primeira é: eu amo o calor, por isso minha estação preferida é o verão. Aqui nós temos um texto coerente, porque no verão tem calor, o verão é quente. Então a ideia de amar o calor combina com a ideia de ter como estação preferida o verão. A segunda possibilidade é: eu amo o frio, por isso minha estação preferida é o inverno. Aqui a ideia de amar o frio combina com a ideia de ter como estação preferida o inverno, porque o inverno é realmente frio. Então essas duas ideias combinam perfeitamente. Então nós temos aqui também um texto coerente. Então a coerência ela possibilita ao leitor compreender o significado do que está sendo comunicado. Mas é possível unir duas ideias que não combinam sem que isso seja incoerente? Eu amo calor, minha estação preferida é o inverno. Aqui nós temos duas ideias que não combinam uma com a outra. Será que é possível unir essas duas ideias e mesmo assim ser um texto coerente? Vamos ver. Eu amo calor, mas minha estação preferida é o inverno. Aqui nós temos duas ideias que não combinam no mesmo texto. Mesmo assim nós temos um texto coerente. Por quê? Porque aqui nós temos a união dessas duas orações por meio da conjunção mais. O mais ele indica oposição. Eu amo o calor, mas o mais reconhece a oposição entre as ideias. Eu amo o calor e estação preferida é o inverno, são duas ideias opostas. O fato dele amar o calor não impede ele de ter como estação preferida o inverno. Não existe aí uma contradição lógica, justamente porque um não é motivo do outro acontecer. Um não é o resultado do outro acontecer. O mais está reconhecendo que existem duas ideias diferentes: amar o calor e ter como estação preferida o inverno. São duas ideias diferentes. E o mais reconhece essa diferença. E essas duas ideias combinam porque existe um reconhecimento de que são duas ideias diferentes. Amar uma coisa não significa ter como favorito essa coisa. Amar o calor não significa que a estação preferida dele vai ser o verão. Ele pode amar o calor e ainda assim ter como estação preferida o inverno. Uma coisa não impede a outra de acontecer, mas aqui não existe incoerência porque existe o reconhecimento de que existem duas ideias diferentes. Então é possível tornar o texto coerente por meio da troca de palavras e por meio da adição de palavras, que é o que eu fiz aqui. Eu adicionei o mais, o conectivo mais, que dá a ideia de oposição. E ao colocar o mais, eu reconheço que existe diferença entre essas duas ideias. E ao reconhecer a diferença, ao entender que uma não é igual à outra, uma não é o motivo da outra, uma não é o resultado da outra, eu consigo tornar o texto coerente. Resumindo, um texto com coerência não é contraditório, enquanto o texto com incoerência é contraditório. Um texto com coerência, ele faz sentido. Um texto com incoerência não faz sentido. Um texto com coerência não é confuso, enquanto o texto com incoerência é confuso. Um texto com coerência, as ideias combinam entre si, enquanto o texto com incoerência, as ideias não combinam entre si. E o estudo da coerência é dividido em três partes:
fatores, princípios e tipos de coerência. Os fatores são os elementos que fazem um texto ter coerência. E os fatores principais de coerência são dois, que é a coerência interna, que é a ausência de contradição dentro do texto, e a coerência externa, que é a ausência de contradição com a realidade. E os princípios de coerência são regras que garantem a coerência de um texto. O princípio da não tautologia é o princípio da não repetição excessiva. O princípio da relevância é o princípio que diz que somente informações relevantes uma com a outra e com o tema. E o princípio da não contradição é o princípio que diz que ideias lógicas não podem se contradizer. Então existem 3 princípios de coerência. E os tipos de coerência são coerência semântica, que é a coerência que os sentidos e o significado das palavras devem combinar. Tem também a coerência estilística, que é a coerência que tem a ver com o estilo de escrita. Tem também a coerência pragmática, que é a coerência que tem a ver com o contexto. Tem também a coerência genérica, que é a coerência relacionada ao gênero textual. Também tem a coerência sintática, que é a coerência relacionada à estrutura. E também tem a coerência temática, que é a coerência relacionada ao tema do texto. Eu vou explicar sobre cada um desses conceitos ao longo de uma série de vídeos. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, faz sentido você curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu nome é Jean Júnior e eu sou professor de português.